eles vão em uma grande viagem, e durante essa viagem, eles chegam a um lugar bem interessante. Eles chegam a um monte, perto de um monte chamado Horebe. Grave bem esse nome, né? Um monte chamado Horebe. E ali é onde, aqui tanto pessoas que são católicas, pessoas que são evangélicas, ou que não têm nenhuma igreja, né? Nós somos visitantes aqui, não importa qual a sua religião. O interessante é que todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos. Todos aqui, de uma forma ou de outra, já ouviram falar dos 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos foram entregues exatamente nesse monte chamado Horebe, onde Deus dá ali mandamentos para o povo dele, né? E aí eu gostaria que a Sara pudesse colocar o slide. Passa aí, Sarinha, vamos lá? Vamos, pode ir. Isso, esse aí mesmo. Consegue enxergar todo mundo? Quem não consegue, levanta a mão. Não, vamos quem consegue, né? Senão fica chato falar quem não consegue. Quem consegue enxergar aí para ler junto comigo? A maioria. Então vamos todo mundo ler aquilo ali? Vamos lá? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que o cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, naquele monte Sinai ali no Horebe, né, Monte Sinai, no Monte Horebe, nós vemos Deus ensinando ao povo o primeiro legado, né? Quando ele fala assim, olha, ensina para os teus filhos, ensina para os filhos dos teus filhos, ou seja, de geração em geração. E é muito interessante que Deus diz assim, ensina o quê? Está vendo ali que eu grifei a palavra mandamentos, estatutos e juízos? Já pararam para pensar que há diferença de um para o outro? Por que ali tem mandamentos, estatutos e juízos? Põe a outra aí, Sarinha, vamos lá? Eu quero, antes da gente dar prosseguimento, eu gostaria de trazer para vocês em rápidas palavras o que significa, o que Deus quis dizer assim, olha, ensina para os teus filhos sobre mandamentos, estatutos e juízos. A primeira coisa aqui é que eu quero dizer para vocês é o seguinte, mandamentos, que em hebraico quer dizer mitzvot, né? É isso, né, Beto? Vamos lá, Sinais. Para de finais eu sou, né? Estou brincando, Beto. Mitzvot, tá? Esse é o nome hebraico, que significa mandamento. Gente, mandamento aí serve tanto para estatutos quanto para juízos, tá bom? Essa palavra significa a mesma coisa. Mas vamos ver então o que significa estatuto. Estatuto em hebraico quer dizer hukim, né? Estatuto quer dizer mandamento não claro. Não se sabe por que cumpriu, tá bom? Cumpre-se porque Deus mandou cumprir. E ele se assemelha mais ou menos ali
Porque nós não somos proibidos de comer carne de porco, somente no Natal aí, né? Não? Aquele pernil ali, aquela leitoa, todo mundo comendo carne de porco, baconzinho aí e por aí vai, né? Ou seja, isso foram valores da época, são estatutos da época, né? Por exemplo, Deus também falou, não cozinhar a carne do filho, né? No leite da mãe, ou seja, da vaca lá, do boi, né? Então, isso são coisas que se mudaram com o tempo, que se equivale a nós como valores. Vamos lá, o que seria o valor para nós hoje? Vocês lembram? Na minha época, né? Ainda na adolescência, eu sou mais um pouco antiga aí. Vocês lembram que crente não podia usar tatuagem? Lembram-se disso? Quem usava tatuagem era quem? Na minha época, meu pai chamava de maloqueiro, né? Pessoas que você não podia nem andar junto porque eram influências ruins. Hoje, como é que está os nossos valores dentro de igreja? Quem não tem tatuagem, levanta a mão. Porque eu tenho peito mas acho que né? Mas olha só, entenderam? Isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos a questão da época do que era estatutos, ou seja, coisas que podiam mudar, que as pessoas com o tempo elas foram mudando, tá? Agora a gente vai ali para a segunda coisa, ou seja, Deus fala ali de estatutos, que se equivale a valores, mas fala de juízos. O que são juízos? É um mandamento, fala lá em hebraico, né? Mitzpatim, né? Em hebraico significa essa palavra, que quer dizer mandamento claro, geralmente relacionado à vida em comunidade. Exemplo, não furtarás. O furto de quem? Próximo, né? De uma comunidade. Quem rouba, rouba de alguém, né? Então, o juízo é um mandamento claro, geralmente relacionado à vida em comunidade. E o que equivale? Qual a palavra que se equivale mais perto daquilo que nós temos de juízos? Princípio. Todo mundo diz, eu tenho princípios. Eu tenho por princípio não fazer isso. Eu tenho por princípio não fazer aquilo. E o que são princípios? São pressupostos universais que definem regras essenciais que beneficiam um sistema maior que a humanidade. Ou seja, ele é mais rígido, valores se mudam com o tempo, princípios, não. Então, quando Deus fala lá, né, quando Deus diz assim, olha, estes pois são os estatutos e juízos que mandou o Senhor nosso Deus para vos ensinar, para que os cumprisseis na terra a quem passais a possuir. Então, Deus fala o que é princípio, quais são os mandamentos, né, que se equivale aos mandamentos, e Deus também diz ali, vamos lá, Sara, põe no outro aí, como que você deve passar esses mandamentos? Vamos ler todo mundo lá para vocês não dormirem? Vamos lá? Bem forte. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal na tua mão, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Então Deus fala aqui como que nós devemos também ensinar o nosso legado. Vamos lá então para a definição, depois dessa introdução, vamos lá, Sara, põe aí. Vamos para a definição então do que é legado, para vocês entenderem o que é legado. Legado é um conjunto de princípios e valores que nos foi ensinado e repassados a outras gerações. Vamos lá, o próximo slide agora. Vamos lá. O legado transgeracional. Pode passar, voltar, tá, Sara? Volta. Isso, deixa, tá bom? Deixa paradinho aí. Isso. Vamos lá então. Nós sabemos, né, que quando nós nascemos, nós não chegamos com uma cegonha, né? Como alguns contam para as crianças ou contavam para as crianças sobre isso, né?
temos bisavós, nós temos avós e nós temos os nossos pais. Tudo isso vem nos trazer legado de gerações e gerações, onde os valores podem ser mudados, mas o princípio não. Gente, que princípios são esses? Cada família tem os seus princípios. Cada família tem os seus princípios e por isso que a nossa sociedade ela é tão diversificada, né? Ela é tão diversificada. Mas por que conhecer? Né? Por que nós precisamos conhecer a nossa história? Porque é muito interessante, porque quando você conhece a sua história, de onde você vem, quem são os seus pais, isso começa a fazer sentido na sua vida. Por exemplo, eu sou filha de um paraibano com uma maranhense, né? Dois temperamentos fortíssimos. Eu me lembro que uma época, né, eu ficava meio irritada com o meu jeito de ser. Por quê? Porque eu não conseguia ser mansinha, né? Eu quando estou muito mansinha, porque eu estou sob controle, é porque eu estou orando muito, né, me controlando muito, mas se me pegar desprevenida, pode ser que eu dê, né, uma desestabilizada. Por quê? Porque essa é a minha estrutura, né? Se você vai, quem aí é mineirinho? Quem aí é mineirinho? Kelly, ali, a Ana Paula, só tem os dois mineirinhos? Olha só. Como é que é o mineirinho, né? É muito interessante a gente saber como é que o mineiro é. O mineirinho ele é o seguinte, ele é muito família, uma pessoa que gosta muito de família, muito apegada à família, um povo que cozinha muito bem, que a panela, se você chegar na casa do mineiro, as panelas são sempre fartas, pelo menos o mineiro do interior, né? O mineiro de Minas, que ainda não foi contaminado por Brasília, né? Então as panelas fartas, aquelas panelas sempre tem, né, para aqueles que chegam, minhas amigas que são mineiras, quando tem assim, chega o pessoal que trabalha com marido em caminhão e todo mundo come, não falta comida e a panela cheia o dia inteiro. Mas o mineirinho também era sistemático. Ele é daquelas pessoas que entra quem ele deixa. Participa da família dele, da casa dele, quem ele deixa. Porque ele só põe dentro de casa mesmo que ele realmente tem uma confiança. Né? Eu e Gerson, quando a gente se casou, ele é baiano, nordestino também. E ele é daqueles que quem entra. Agora minha vez, eu estou com o microfone, né? Agora eu falo, ele foi me expondo lá, né? Agora eu falo. E aí o que acontece? Ele é daquelas pessoas que a pessoa chega a primeira vez em casa e ele já põe na cozinha. E aí eu olho para ele, na minha cultura de paraibano, maranhense, só que eu moço, deixa o povo na sala, a gente nem conhece. Não, entra, vamos tomar um café. Né? E aí a gente causava aquela experiência, onde a gente já conseguiu dar aquele equilíbrio, quem entra e quem fica na sala. Né? A gente conseguiu entrar nesse acordo. Mas é muito interessante quando você começa a saber por que você é dessa forma. Vocês sabiam que tem pessoas que me procuram, às vezes para eu ajudar, porque eles falam assim, olha, as pessoas dizem que eu sou muito grossa, ou que eu sou muito grosso, que eu não sei falar, que eu falo muito rasteiramente, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E a primeira pergunta que eu faço é, você é de qual região? Aí eu sou do sul. Ah, mas se você é do sul, como é que é o sul? Como é que o pessoal reage assim? Como é que eles falam? Sangue alemão, gente. Sangue alemão, né? Forte, é aquele povo que fica vermelho na hora que fala, né? Ou seja, isso não quer dizer que a pessoa é grosseira, isso quer dizer que é uma geração, a gente precisa entender qual é a nossa geração, de onde nós viemos, o que os nossos pais aprenderam e por que nós somos assim, né? Até porque quando nós casamos, a gente precisa entender como que o outro funciona, né? E é muito interessante que não tem como o ser humano, ele é biopsicossocial. O que é isso, Diana? Biologia. 50% você é do seu pai, 50% da sua mãe, do seu DNA. Não adianta, se você tem raiva do pai, se alguém tem raiva do pai ou da mãe, tem uma mágoa aí e diz que não quer nem saber, não adianta. Não adianta. A sua genética não nega. Né? A sua genética não nega. Eu me lembro de uma paciente minha que eu tive, que ela falou assim, Diana, eu tenho uma filha que eu fui na África, adotei essa menina. E essa menina ela é muito interessante, porque ela veio da África, porque
Mas foi muito interessante. Um dia ela disse que saiu para ir daqui para o Tocantins e que quando ela chegou no meio do caminho, ficaram ali debaixo daquela árvore e foram comer uma galinhada que elas levaram. E disse que a menina ficou de cócoras, sabe o que é de cócoras, né? Se agachou, botou a sainha no meio das pernas e começou a pegar com a mão e comer. Começou a comer. E todo mundo ficou assustado, porque para a gente é uma falta de educação, né? Falta de higiene. Para ela não, a menina foi natural. E quando todo mundo ficou olhando para aquela menina, eles viram, porque já foi na África, viu aquela criança fazendo exatamente igual o povo dela fazia. E ela não tinha, até aquele tempo, ela não tinha contato com o pessoal da África. Diz que quando colocava a música da África na igreja, época de missões, ela saía dançando, igualzinho, e ninguém nunca tinha ensinado. O que é isso, gente? DNA. Tem filhos que nunca conheceram pais, que têm as mesmas atitudes. Nós temos um sobrinho, né, que ele nunca conheceu o pai, assim, nunca teve contato com o pai. O pai morreu e ele continuou sem ter contato. Mas era interessante que quando cantavam esse parabéns para ele, ele se enfiava debaixo da mesa e não gostava. E era igualzinho o pai. Não gostava de um serviço social. Ele escolhia realmente as pessoas que nunca teve contato. Isso quer dizer o quê? DNA, não tem como nós carregamos esse DNA, você querendo ou não. E psico, emoções, cognitivo, né? Aquilo que nós aprendemos. E o que seria o social? Gente, não tem como, o meio influencia. Lembra da questão de às vezes a gente, os valores da época influenciam. O que era pecado ontem, não é hoje. Hoje é até bonito, né? Hoje é até admirável. Por exemplo, homem cabeludo antigamente, né? Era coisa também de maloqueiro, que eles vão com aquele cabelão, nunca, tinha que ser sempre o mesmo estilo, né? Então, o social, ele influencia. E o que dizer das nossas famílias com essa questão, dos nossos filhos, ou de você, de mim, né? Que tivemos a influência de pais. Vamos lá. Quando uma criança ela é criada em uma casa onde o pai não respeita a mãe, onde o pai olha a mulher como um produto de algo que está ali apenas para servir, ou onde a mãe olha o masculino e não valoriza, trata o homem também de qualquer maneira, ou fala-se mal do marido, e os filhos estão ali ouvindo, ou fala mal de casamento, né? Ou fala mal de que a criança é um problema, o menino só dá trabalho, depois que eu tive filho, acabou a minha vida, eu não tenho mais vida. Uma criança que nasce num ambiente desse, que nasce, né, que começa a estar sempre ouvindo, sabe o que acontece com essas crianças? Elas começam a crescer e elas têm sempre o sentimento de que eu sou o problema. Eu sou um problema. E aí você pergunta, mas por que você se sente um problema? E aí ela fala, não sei, eu só sei que eu sinto uma tristeza, uma solidão, eu sinto uma estranheza, parece que eu não tenho pertencimento no meio onde eu estou. E aí, por mais que as pessoas queiram tratar ela bem, ela não se sente junto. E aí, qual é o comportamento que essa criança tem? Dificuldade de se relacionar, está sempre pedindo desculpas. Já tem aquelas pessoas que estão sempre, desculpa, o cachorrinho foi atropelado ali na rua, a culpa é minha. A culpa é minha, mas por quê? Porque eu não estava lá para tirar aquele cachorrinho daquele lugar. Uma culpa. Alguém morreu de não sei o que, ou alguém se acidentou. A culpa é minha porque eu deixei aquele tapete. A culpa é minha porque eu não estava. A culpa é minha porque eu estava. É sempre um sentimento de culpa. A pessoa está sempre pedindo desculpa. Ela se sente um problema. E aí é a hora que a gente começa a olhar e perguntar, mas por que isso acontece? Né? Por que eles se sentem assim? Vamos lá, Sara? Gente, nós somos baseados nessas três crenças, tá? Todos nós fazemos escolhas nas nossas vidas, seja casamento, seja profissão, tá? Seja relacionamentos,
parar. É em cima dessas três crenças que nós formamos a nossa vida. A primeira crença, a identidade, a crença da identidade. Que crença da identidade é essa? É a percepção que você tem de você mesmo. É como você se apresenta para o mundo. Essa é a primeira base da nossa vida. Quem sou eu? Como que eu me vejo? É bem interessante que um dia eu estava conversando com uma colega minha e ela falou assim: Diana, eu me sinto estranha. Porque olha só, vou começar a falar exatamente o relato dela, tá? Com as palavras que ela falou. Primeiro, quando eu nasci, Diana foi a primeira filha. Eu nasci com orelha de abano. E aí a minha mãe foi lá e mandou fazer uma cirurgia em mim, porque a minha orelha era assim, de abano. E aí o tempo passou, descobriram que eu tinha um desvio de septo. E a minha mãe aproveitou e mandou fazer uma rinoplastia, porque ela disse que eu tinha um nariz de bolota. Exatamente essa palavra que ela falou, nariz de bolota. E aí tá, fizeram a rinoplastia, eu já estava maiorzinha. E eu me lembro que quando eu era pequena, meu cabelo bem cacheado, e minha avó vivia passando alisante, porque ela disse que eu era muito estranha com aquele cabelo armado cacheado. E assim eu fui seguindo a vida. E depois, quando eu cresci mais um pouco, eu comecei a ir para a escola e eu tinha dificuldade de anotar tudo que tinha no quadro, porque é lenta, meu raciocínio é lento. E minha mãe era chamada inúmeras vezes, por quê? Porque eu não conseguia escrever tudo que tinha que escrever. Então eu era um problema na sala, eu era mais atrasada. E para o meu filho, a minha irmã Belinda, logo depois de me ver a minha irmã, e nasceu com os cabelos lisinhos, assim para o lado dela, nariz afilado, né, as orelhinhas no lugar, e a menina extremamente inteligente. Aprende tudo com muita facilidade. E minha mãe nunca era chamada na escola por causa dela, só recebia elogios. E aí ela falou assim: e agora para me matar de raiva, ela está casando com um homem, do jeito que a minha mãe e meu pai sempre sonharam. Um homem evangélico, um homem servidor público, porque os pais são servidores públicos, né? E aí ela falou assim: e eu troquei essa estranheza. Me formei, mas não consigo levar minha profissão avante e me sinto uma esquisita no mundo, porque parece que eu sou um erro. Ela fala: eu me sinto um erro, parece que eu nasci um erro. E aí eu olhei para ela e, claro, né, já tem que achar a coisa mais leve, sorri, né? Falei assim para ela assim: e me diz uma coisa, e agora, como é que você está enfrentando isso tudo? Você está com o nariz no lugar, do jeito que tinha que ser, um pouquinho mais afilado, né, gente? Porque ninguém faz com tanta perfeição, assumiu seus cabelos cacheados, porque agora você tem essa. Então, tentei já suicídio 3 vezes, porque acho que a vida não vale a pena, porque eu sou um erro. E aí eu comecei a olhar para aquela menina de 24 anos, eu olhei para ela e falei assim: então, que imagem esses pais deixaram para essa menina do que é bonito, né? Do que é bonito, do que é aceito, do que a sociedade aceita. Isso é um legado. E aí eu perguntei: e como é a sua irmã? E ela olhou para mim assim e falou assim: então, agora que a gente conversa, a minha irmã tem uma grande mágoa da minha mãe. E eu: ah, é? Por quê? Então, porque a minha mãe nunca ia nas reuniões quando ela precisava. Porque quando ela era chamada, minha mãe sempre tinha que ir nas minhas reuniões porque eu era um problema. E a minha irmã era certinha, então a minha mãe nunca ia lá para receber os elogios, porque estava disponível para ir receber os elogios daquela que era tão certinha, que deu certo. Percebem como a gente passa legado para os nossos filhos nas melhores das nossas intenções? Percebem como os nossos pais também tentaram passar algumas coisas para nós? Ninguém aqui está acusando o pai, ninguém aqui está querendo colocar um peso sobre os nossos pais, mas um entendimento de que muitas vezes nós achamos que podemos consertar os nossos filhos, passamos algumas crenças para ele de identidade, do que é bom, do que é ruim, da comparação, e que no final isso se torna jovens e adultos que não conseguem se encontrar no mundo. Eles não conseguem por quê? Porque
desde que eles eram pequenos, você é feio. Nossa, como você é esquisitinho. Nossa, como você é burrinho. Né? Nossa, como você não sei o quê. Então foi crescendo essas palavras dentro dessas crianças. E hoje, como adultos, o que aconteceu? A segunda crença, né, entra em ação, que é a crença da capacidade. Eu consigo ou não consigo fazer? Geralmente pessoas assim não vão conseguir. São pessoas que geralmente elas olham e sempre na boca delas estão, né? Eu não consigo arrumar emprego, eu não consigo passar no concurso público. Por que você não consegue passar em concurso público? Porque eu estudei em escola pública, né? Porque isso é para quem o pai sustenta. E aí o futuro é muito difícil, tudo está muito difícil, né? Para mim nada vem de graça, tudo eu tenho que me esforçar muito. E aí começa toda essa situação e a crença, a frase que eles mais dizem é: não consigo, para mim isso é muito difícil. É a crença que rege essa pessoa. Por quê? Porque ela acha que ela não é capaz, porque ela é uma estranha, porque ela é um erro. Porque ela foi no meio dos pais, né? E porque ela é um peso para os pais. E aí, isso naturalmente, gente, tem pessoas também que não estão ali e ainda às vezes até conseguem mais um pouco. Mas quando eles chegam lá no merecimento, que atinge a crença do merecimento, então eles veem: eu não mereço. Eu já vi pessoas que estiveram perto, com esse mesmo professor meu, trabalhou muito e esteve perto de juntar o primeiro milhão, vamos dizer, né? E ele diz o seguinte, que por ele ter a crença de ser incapaz, por ele ter a crença de quem ele era, ele simplesmente paralisou, não foi para ele dar a virada para o primeiro milhão dele, depois de tanto trabalho na vida dele. Ele é empresário, né? E ele não achou que não tinha merecimento. E aí ele começou a se boicotar. E aí ele começou a não trabalhar mais e paralisar naquilo. Por quê? Porque ele acreditava que se meus pais são pobres, eu venho de uma origem pobre, eu também tenho que ser pobre. Né? Uma crença de merecimento. Por exemplo, já ouviram aquela? A filha de pobre sofre mesmo. Filho de pobre nasceu para sofrer, né? E aí começa todas aquelas palavras que nós que a gente vai ouvir. Concurso público, todo mundo compra ali gabarito, então não é para você. Medicina é para filho de gente rica. Medicina não é para pobre. Eu digo medicina porque é o que a gente sempre ouve, né? Quando as pessoas querem. Então, todas essas crenças, elas dificultam. E é o que rege a nossa vida. Gente, isso é tão sério que muitas vezes isso aqui a gente começa a repetir a história da nossa mãe e do nosso pai. Por exemplo, vamos lá para os relacionamentos, para casamento. Tem pessoas que escolhem repetir a história do pai e da mãe. Se a mãe teve um casamento falido, um casamento onde o companheiro dela não faltava, onde o companheiro traía, onde o companheiro ou a companheira destratava, a tendência é arrumar companheiros dessa forma. Já tem pessoas que estão no segundo, terceiro casamento e parece que só trocou de roupa, sabe? Eu já vi gente falando: não, só trocou de nome. A mulher ali só trocou de nome. É o mesmo tipo de pessoa. E quando você vai olhar essas pessoas, elas são muito parecidas com o pai ou com a mãe dele, da pessoa. Por quê? Porque são pessoas que acreditam que não nasceram para ser felizes, que casamento bom é para os outros, ou tipo, ninguém é feliz.
mesma história da mãe, repetindo a mesma história do avô ou da avó. Por isso que há casos de, se vocês forem olhar na transgeracionalidade de vocês, depois eu desafio quem nunca teve essa curiosidade, ou quem teve aí, busca na mente aí, famílias que o álcool é muito presente na transgeracionalidade. Onde, se transgeracionalidade entenda, família dos tataravós, aí que vem os filhos, sobrinhos, tá? Depois os bisavós, olha ali, começa a procurar o álcool, a presença do álcool nessa transgeracionalidade, presença de divórcio, muito divórcio na família, muito divórcio, ou presença de traição, casais que estão sempre traindo um ao outro, abuso, procurem, se você foi algum dia abusado, observe se na sua transgeracionalidade não vem uma história de abuso, onde isso vai se carregando, onde isso vai se propagando na transgeracionalidade, onde isso vai passando, e é interessante que vai passando e a gente não vai nem percebendo. Quando você vê, está algo assim, ó, que é de geração em geração. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Né? Por quê? Porque às vezes é a crença do merecimento. Né? A crença de que é isso que eu mereço, e foi para isso que eu nasci, e é isso mesmo. Só que não. Né? A palavra de Deus diz, né, que Deus nos ensinou um legado. Deus nos ensinou o que nós devemos passar. Gente, olha, eu sei que aqui nós temos um público misto. Nós temos desde avós, até pessoas grávidas, até pessoas que já têm filhinhos com 5 anos, até pessoas solteiras ainda, e esses estão com a faca e o queijo na mão, né? Porque pode começar da forma certa, né? Mas é muito interessante nós entendermos o seguinte: qual é o legado que você quer passar para a sua próxima geração? Eu não tenho muito o que mudar mais, porque meus filhos, igual eu falei para vocês, eu já estou na geração de ser avó, né? Eu espero que meus filhos, assim, aquilo que eu errei, eles consertem, né? Assim como eu procurei consertar naquilo que minha mãe e meus pais consertam. A ideia é que a próxima geração venha um pouco melhor e vai melhorando até pelo conhecimento. Mas qual o legado que você quer deixar para a próxima geração? Quais são os princípios, quais são os valores? O que você quer deixar para os seus filhos sobre a importância do casamento? Mulheres, como é que você quer que sua filha olhe para o homem? Como um cara chato? Com um peso? Como aquele homem que está chegando e a gente tem ali que está na casa, ou a gente tem que aguentar aquele homem, a gente tem que fazer sexo porque não tem jeito, né? Como é que você quer que a sua filha enxergue o casamento? Como é que você quer que a sua filha escolha o esposo dela? Será que você, homem, quando a mulher perguntar qual tipo de homem que você quer como seu esposo, será que você é aquele homem, ela vai dizer igual papai? Eu quero um homem igual papai? Ou ela vai dizer Deus me livre, papai não? Né? Deus me livre igual meu pai. Como é que é isso? Isso é legal, né, gente? Como é que você quer que o seu filho escolha a esposa? Né? Como ai meu filho, mulher bicho pesado, mulher bicho chato, mulher gasta dinheiro. Olha, minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu tive uma mulher. Né? Como é que você quer que o seu filho, como é que você quer que o seu filho trate uma mulher? Hoje as pessoas falam muito dessa geração que não estão respeitando as mulheres, que batem nas mulheres, que xingam as mulheres, que maltratam as meninas ainda na escola. E quando nós vamos ver essas famílias, é porque a gente só vê o que está aqui, né? Mas a gente tende a ir mais. E quando a gente chega lá, a gente vê que esses meninos, eles têm uma transgeracionalidade de homens violentos, de homens que não respeitam mulheres. E essas mulheres vêm de uma geração que aceita humilhação, que não põe limite no homem, que está tudo bem o homem xingar e depois vir com flores e pedir perdão, que está tudo bem aquela mulher de descaracterizar na frente dos amigos, de humilhar na frente dos
em casa, quebrar o pau e depois está tudo certo. Ah, porque a gente é assim mesmo, depois a gente vai assim. Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual o legado que você está deixando para os seus netos? Isso é muito importante. E como que nós podemos, se vocês veem a geração aí, desde lá no Monte Oreb, a gente vê o povo de Deus se perdendo. Eles vieram se perdendo na palavra, né? Se perdendo nos princípios que Deus ensinou, veio se perdendo. Não tem jeito, gente. Nós, como povo de Deus, ou mesmo que você seja uma pessoa que não acredita em Deus, eu não sei, mas uma coisa é certa, todos queremos ter uma família feliz. Todos queremos ter filhos que dê certo. A gente pode até não dar certo, mas a gente quer que os nossos filhos dê certo. A gente pode até não dar certo no casamento, mas a gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Porque é isso que nós desejamos para os nossos filhos. E não tem como. A primeira coisa que nós precisamos fazer, vamos voltar ao Monte Oreb. Vamos lá, Sarinha, põe o outro aí. Pode passar. Isso não é isso. Pode voltar. Pode voltar. Isso. Volte ao Monte Oreb. Olha o que a palavra do Senhor diz ali. Vamos voltar lá no início. Ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E essas palavras que eu te ordeno hoje estarão no teu coração. Se você tem algo para deixar para o seu filho, a primeira coisa é ensinar a palavra do Senhor. Que palavra do Senhor é essa? Que o Senhor é o único Deus. Os princípios, os 10 mandamentos, né? Onde aquilo ali, quando nós conseguimos seguir aquilo ali, lembrando do que são valores, lembra? Do que são valores e do que são princípios. Princípios é aquilo que nós devemos em comunidade, e valores é aquilo que se muda. Então, a ideia é voltar ao Monte Oreb, voltar à presença do Senhor. O que Deus quer de nós como família? Será que o seu casamento é aquilo que Deus planejou? Será que eu tenho vivido no meu casamento aquilo que eu planejei? É muito interessante que a Leila ela trouxe, né, nós temos vindo aí de uma sucessão de palestras, onde, mesmo que você rompa a aliança, lembra? Primeira palestra, a aliança, a segunda, quando quebramos a aliança, mesmo que você já tenha quebrado a aliança, né, ou seja, já tenha entrado em processo de divórcio, ou você tenha iminência de um processo de divórcio, a ideia é que se você ensina a palavra do Senhor, se você ensina a palavra do Senhor para o seu filho, ainda que você o seu filho tem como princípio a palavra de Deus. Eu já vi pais que criaram filhos na igreja e depois se tornaram alcoólatras. E os filhos falaram o quê? Não você. Por quê? Porque a palavra do Senhor está no coração deles. Sabe por quê? Porque a gente não tem como nós erramos. Infelizmente, né? Da nossa natureza errar. Mas quando você ensina o princípio de Deus, ainda que você erre, o seu filho vai falar: eu não vou fazer como minha mãe, eu não vou fazer como meu pai, eu vou fazer como a palavra do Senhor fala, né? O segundo, vamos lá, Sara. Busque o mapa do tesouro. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como prata a buscares e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e
e acharás o conhecimento de Deus. Muitas vezes a gente ensina para os nossos filhos serem ricos, como serem ricos bem-sucedidos. Mas a palavra do Senhor diz: quer filhos bem-sucedidos? Quer filhos bem-sucedidos? Ensina eles a buscar sabedoria diante de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, vamos lá? E o último: viva os princípios de Deus e não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa mente e não sermos conformados com esse mundo. O que o mundo diz é: quando a gente casa e está em crise, a fila anda. Antigamente, quando já se fazia casamento, né, era bem interessante que fazia esse casamento, e quando o casal tinha crise, procurava o pastor, procurava o conselheiro. Sempre: pastor, a gente está em crise, pastor, a gente precisa de ajuda, pastor, vamos lá. Hoje em dia, os casais se casam e falam assim: quando você procura, sumiu da igreja. Nossa, onde é que está, né? Vai estar em outra igreja, sei lá, vai estar viajando. Aí depois, quando você olha, não, estão separados. Separados. E aí, quando a gente vai atrás, quando chega lá: não, pastor, já está namorando com outra, eu já estou em relacionamento com outra, a fila anda, pastor, não deu certo não, né? Hoje é isso, a fila anda. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Hoje foi falado sobre o legado. Hoje foi ministrado aqui, e ninguém aqui pode falar, né, que nunca ouviu falar sobre o legado, sobre a força disso e sobre a sua responsabilidade sobre isso na sua próxima geração. E se, igual eu, né, que já sou avó, a ideia é que ajude meus filhos, até onde eles permitam, né, estar ali ajudando eles na questão de estar orientando, para que errem Deus. E nós iremos ouvir: mas a senhora não fez isso comigo. Pois é, eu melhorei. Pois é, eu amadureci. Então você vai querer andar no mesmo jeito que eu, no mesmo caminho? Não. Bom é quem aprende com Deus, né? Então vamos estar transformando a nossa mente pelo conhecimento que nós aprendemos hoje. Vamos nos colocar em pé? Vamos estar orando.